Deus revela através da Bíblia a estratégia que o inimigo vai usar. Ele age desta maneira para não ficarmos surpresos, nem sermos enganados pelos eventos futuros. Deus não apenas conhece o futuro, mas controla. Um fato que nos traz conforto em meio a situações que possam parecer sem saída devido à nossa perspectiva pecaminosa e limitada. Nós iremos estudar Apocalipse capítulo 13, verso 11 ao verso 18, que será o texto base para o programa que estaremos apresentando e você estará aí participando conosco. Ele descreve os eventos futuros que estão em processo de realização. Precisamos sempre ser cuidadosos para não especular. Não obstante, por intermédio das profecias, Deus nos deu orientação para sabermos quais os grandes temas que virão ser estudados e abordados. Deus revelou verdade suficiente nas profecias, e nas profecias apocalípticas especialmente, para nos ajudar a tomar a decisão de permanecer fiéis e obedientes quando o mundo inteiro se voltar contra os que amam e obedecem a Deus. Vamos à primeira colocação, vamos ler o primeiro verso de capítulo 13, verso 11, o primeiro texto deste programa. Então vi outra besta que saía da terra, com 2 chifres como o cordeiro, mas que falavam como o dragão. No programa de hoje, vamos à segunda parte sobre essas armas do dragão. Falamos já no programa anterior sobre a besta do mar, e agora João fala, vi então outra besta. Pastor, por que João utiliza esse termo besta? Bom, os outros animais que são mencionados na Bíblia por João são mais claros, assim, de serem identificados, e outros também escritores bíblicos, no caso de Daniel e etc. Aqui ele vê um animal completamente diferente, embora tenha chifres, 2 chifres como o de cordeiro, fala como dragão, mas é um animal esquisito, é uma coisa que não era comum, não era conhecida. Então esta é a visão de João para começar a declarar esta profecia. Não é um animal desconhecido da natureza. Sim. Então ele utiliza esse termo, não é um termo pejorativo Sim. em si, mas é uma descrição... Uma besta fera, um animal surpreendente, alguma coisa assim nesse sentido. Perfeito. Agora, pastor Oséias, quais são essas características desse segundo animal, dessa segunda besta? Bem, a profecia bíblica fala que esse cordeiro tinha 2 chifres, falava como dragão. Ele surge após a queda do poder papal. Então, nós devemos montar aí o quebra-cabeça. Em 1798, o Papa perdeu o poder civil. Então, deveria surgir após 1798. A segunda peça do quebra-cabeça surge de uma região escassamente habitada. Daí, a expressão sobe da terra. Vimos em lições passadas que águas é símbolo de nações. Esse poder surge de um lugar bem pouco habitado. É a segunda peça do quebra-cabeças. Depois, número 3, ele tem 2 chifres, ou seja, tem o poder civil separado do poder religioso. Por exemplo, não poderia ser o Brasil, por exemplo, porque aqui, quando o nosso país surgiu, já surgiu com poder civil e religioso juntos. Mas essa nação, esse poder, ele tem bem nítidos os poderes separados. Depois, é mansa, interessante, como um cordeiro. É um lugar de liberdade, de oportunidade, é um lugar em que as pessoas podem expressar as suas opiniões, e daí ser identificada com cordeiro. Mas a profecia aponta para uma mudança na atitude desse animal, que vai falar como dragão, ou seja, ele vai negar tudo o que o cordeiro representava. Então, ele vai impor sua vontade ao mundo todo. E, olhando assim para o panorama histórico, a única nação que se encaixa, que surge após 1798, já como um poder mundial, porque os Estados Unidos, eles vêm bem antes, mas como um poder mundial a partir daí. Surgiu de um lugar muito pouco habitado. Só havia alguns índios ali naquela região. Já desde o início, o poder civil e religioso separados. É um lugar de liberdade, de oportunidade, um lugar que as pessoas podem expressar livremente sua opinião.
mas que vai exercer uma hegemonia mundial, o único poder ou nação que se encaixa, Pastor Rosa, é os Estados Unidos. Apocalipse 13, verso 12, diz: exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Pastor Ronaldo, como é que podemos entender esse aspecto de que ela falava como dragão? Como foi mencionado aqui pelo pastor Zé, a besta, ela acabava sendo simples, tranquila, aparência, mas tinha o poder, os 3 poderes que poderíamos dizer aqui: o poder militar, o poder político, o poder econômico. Ela falaria com autoridade, dirigiria as nações. Quer dizer, o quadro que foi pintado aqui na introdução se encaixa muito bem com os Estados Unidos, que tem todas estas prerrogativas. Nós não podemos imaginar um exército mais forte do que o exército dos Estados Unidos. Em pouco tempo pode desbaratar qualquer exército conhecido. Os mais fortes do mundo têm se aliado, têm sido aliados desse poder dos Estados Unidos. O poder político que controla todas as ações do mundo, eles têm a capacidade de tirar e colocar algum líder político em qualquer país do mundo, se quiserem. E a questão econômica, né? Hoje se fala em dólar. Em qualquer país o dólar é a moeda importante para se guardar, para se aplicar. Então, na realidade, aqui nós temos a visão do país, da besta que emerge da terra, bem clara diante de nós. Então, este verso que nós lemos, o verso 12, está explicando exatamente o verso anterior, o verso 11, né? Dando essa característica e com clareza. Agora, pastor Osés, teria alguma coisa além do que nós podemos estar vendo apenas nesse verso aqui? Ok. Os acontecimentos do dia 11 de setembro, pastor Rosa, ilustram como os Estados Unidos vão impor sua vontade ao mundo. Como disse o pastor Ronaldo, eles poderão usar poder militar, poder econômico. E a profecia é muito clara. Essa besta, esse animal, exerce todo o poder da primeira besta. A primeira besta era um poder religioso, mas influía muito na parte política. Reis eram tirados e colocados com o aval de Roma. Então, a relação entre essa besta do mar e a besta da terra é similar. Como Roma papal impunha sua vontade às nações da terra, os Estados Unidos vão fazer o mesmo. O terrorismo lá nas Torres Gêmeas, né? O mundo todo viu. Ficamos assim impressionados com algumas declarações do líder daquela nação. Ele dizia o seguinte: quem não é a nosso favor está contra nós. E até para assim o bem comum, poderemos suprimir algumas liberdades já conseguidas, até desrespeitando o direito de algumas minorias. Então, os Estados Unidos levaram consigo países muçulmanos. E os Estados Unidos, pelo menos nominalmente, são cristãos, mas levaram países muçulmanos que jamais podemos pensar que se aliariam por uma causa. Então, os Estados Unidos lançarão mão da religião. Isso aqui é bom frisar. Eles vão ver que o mundo só vai de mal a pior: a violência, o desrespeito, o egoísmo. Então, eles vão lançar mão da religião para se tentar, então, a paz e a harmonia mundiais. Agora, desde que seja a religião conforme eles pensam e conforme eles querem. Então, quem não concordar com essas ideias vai ser visto até como um terrorista, uma pessoa que não quer ver o bem do mundo. E então, devemos ficar assim, não apreensivos, porque Deus está no controle da situação, mas que os Estados Unidos, no lugar de liberdade, a profecia é muito clara, e os acontecimentos do dia 11 de setembro deram já um vislumbre de como eles podem liderar o mundo para uma causa que lhes é conveniente. Se me permite só uma parte aqui. Por acaso eu estava em Washington, dia 11 de setembro, e foi bastante interessante naqueles primeiros dias. Eu até fiquei quase uma semana lá a mais por causa da passagem e tudo mais. Mas onde eu estava havia uma rua, esqueci o nome, de igrejas, várias igrejas muçulmanas,
sinagogas e outras igrejas mais. É interessante que aquele povo, principalmente o povo muçulmano, saía às ruas. Eu me lembro que no sábado à noite nós estávamos dando uma volta e encontramos um grupo muito grande de muçulmanos com as bandeiras dos Estados Unidos. Assim, bem claro, nós estamos apoiando, nós não temos nenhum problema. Então, haverá realmente uma facilidade muito grande. Por uma causa? Por uma causa comum, a paz. Todos querem a paz. Nós não concordamos, estamos juntos aqui. E eu acho que foi bem comentado essa questão. Quem não é a nosso favor é contra nós. E quem quer ser contra a pessoa mais forte, o poder econômico mais forte, militar, político, é uma questão bastante séria. E está refletido, está aqui exatamente nas profecias para nos mostrar. E a Bíblia e as profecias apocalípticas nada mais são do que revelações dos passos que o mundo estará dando. E, pastor, também aqui vem um chamamento para que nós sejamos sensíveis para detectarmos os erros nesse sentido. Poderemos, nós que estudamos a Bíblia, olhar para essa situação toda e dizer assim, não, mas o caminho é esse mesmo. Se nós queremos a paz, então vamos apoiar. E as coisas vão se desenrolando de uma tal maneira que, de repente, você está, como a lição vai mostrar aqui futuramente, quando você coloca em jogo princípios assim, muito importantes, como os mandamentos e outros mais. Perfeito. Vamos caminhar um pouquinho mais, agora lendo o verso 13 e o verso 14 de Apocalipse 13. Diz o seguinte: também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida à espada, sobreviveu. Pastor, como é que podemos entender esta questão deste propósito de milagres, de operar diante das pessoas esses sinais? O livro do Apocalipse, no capítulo 16, versos 13 e 14, Pastor Rosa, lançam luz sobre essa questão aqui de descer fogo do céu. Lá identifica que esses que fazem milagres são espíritos imundos de demônios, operadores de sinais. Agora, por que faz os sinais? Para seduzir as nações e lançá-las contra Deus e a verdade. Quando a profecia diz que faz descer fogo do céu, nós nos lembramos do Antigo Testamento, do tempo de Elias. Os profetas de Baal queriam que Baal, um ídolo, fizesse descer fogo do céu, e ele teria feito, não Baal em si, mas quem está por detrás de Baal, que é Satanás, teria alegremente, de boa vontade, mandado fogo para dizer que aqueles profetas de Baal eram profetas verdadeiros. Mas Deus não permitiu. Mas a profecia diz que essa besta que sobe da terra, ela terá poder de operar milagres. Nós podemos pensar aqui que o Espiritismo dará sua contribuição aqui. Esse fogo do céu, nós podemos pensar na questão de um falso derramamento do fogo celestial, que é o Espírito Santo. Isso vai resultar num falso reavivamento. Interessante que a profecia bíblica, o apóstolo Paulo fala em 2 Timóteo 3, que os últimos dias não seriam caracterizados pelo ateísmo, mas por uma aparência de piedade, até com milagres. Então, o fato de alguém fazer milagres não necessariamente significa que é de Deus. Agora, como é que nós podemos diferenciar quando o milagre é de Deus e quando o milagre não é de Deus? Acho que há uma coisa antes disso que deve nos deixar bastante atentos. É um grupo de cristãos que estão sempre atrás de sinais. Okay. Onde há sinais, então Deus está presente. Então, onde há curas, onde há maravilhas, milagres, Deus está presente. Então, há pessoas que trabalham somente neste campo das sensações e vibram no campo das sensações. Mesmo que tenham princípios da Bíblia, princípios bem esclarecidos, e busquem a fé através de sinais, dos sentidos, do sentir a presença de Deus, do chorar. Então, o sermão foi bom porque eu chorei e tal. Pessoas que buscam esse tipo de vida espiritual serão enganadas. Através só de emoção. Perfeitamente. Então, os sinais aparecem, mas, meu amigo, os sinais estão aparecendo. O que você quer mais? Se os sinais estão aparecendo. Então, elas vão buscar e vão ser propagadoras desse poder da besta que surgiu da terra.
pastor? Ainda nós não podemos esquecer que a Bíblia dá a pista necessária para saber se são de Deus ou não, não é? A lei e ao testemunho, ou seja, checar pela palavra de Deus. Esses operadores de sinais, a vida deles deverá estar de acordo com a palavra de Deus, os mandamentos de Deus. A vida de quem está operando os sinais e operando os milagres. Deve refletir se estão vivendo de acordo com a palavra de Deus ou não. Então, pastor Edson, pastor José, aí que está a questão da razão. As pessoas, elas têm que tomar a decisão através de um princípio, não através dos sentimentos. Isso é fundamental, isso é importante nos nossos dias. Pediram para Jesus fazer alguns milagres, não? E insistiram para que ele fizesse sinais. E ele... O próprio Herodes disse para ele, olha, não faz aí algumas mágicas, né, no sentido de mágicas, sinais, para eu acreditar em você. Agora, faz aqui a menção sobre descer fogo do céu. Como já havíamos falado antes, esse fogo pode ser um falso derramamento do Espírito. Uma nação toda religiosa, entre aspas, não? Mas violando mandamentos claros da palavra de Deus. E a profecia aponta, em Daniel 7:25, que o quarto mandamento, especialmente, vai ser pisado, o mandamento do sábado. Não está excluído também a possibilidade de milagres físicos ou militares. É muito interessante isso. A primeira aplicação poderia ser milagres espirituais mesmos, porque fala que os espíritos de demônios vão atuar nisso. Mas não nos esqueçamos do poder militar dos Estados Unidos de fazer descer fogo do céu literalmente. As bombas atômicas aí, quem viu, sabe que literalmente, hoje também no Afeganistão e outras armas. Então, essa besta realmente, para os dias finais, vai seduzir o mundo através da religião e através do seu poderio econômico e militar. Vamos ler o texto da Bíblia. Diz assim: seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, àquela que, ferida à espada, sobreviveu, e lhe foi dada comunicar fogo à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Um segundo aspecto dessa questão de fogo descendo do céu, além do já mencionado, um derramamento falso do Espírito Santo e até poder bélico, bolas de fogo, né, lançadas do céu, armas e tal, mas também a respeito da volta de Jesus. O fogo que desce do céu, uma nuvem brilhante, então seria a imitação da volta de Jesus, seria a falsa vinda de Jesus Cristo. Então estariam encaixadas aqui dentro deste sinal apresentado. Perfeito. Agora, pastor Oséias, esta imagem à primeira besta, o que seria? Bem, a profecia fala que essa nação vai ordenar ao mundo que faça uma imagem à primeira besta. Mais interessante, que ela mesma se tornará numa imagem da besta. Para que tenhamos uma ideia de imagem da besta, seria mais ou menos como um retrato. Essa besta, ou esse animal, ou esse poder, vai imitar a primeira besta que sobe do mar. Então, deveremos voltar um pouquinho e ver como era a besta que sobe do mar, que era o poder romano, poder papal, romano cristão. Como era a característica da igreja cristã, que Cristo fundou, e que mais tarde, sob a liderança do bispo de Roma, se tornou. Bem, essa igreja se tornou arrogante, violenta, intolerante e perseguidora. Então, essas mesmas características, pastor Rosa, irão ser espelhadas nessa segunda besta. Essa segunda besta, que era mansinha, que era um cordeirinho, se tornará arrogante. Um dragão. E eu acredito que já estamos caminhando para essa arrogância, principalmente no aspecto político, militar e econômico, violenta. Não queremos dizer que os Estados Unidos não teriam direito de retaliação no Afeganistão, mas aquilo mostra que eles não irão ter muito tempo assim para diálogo, se é que podem resolver a questão pela violência, como estamos vendo. Intolerante, se não está, como disse o presidente daquela nação, se não está a nosso favor, está contra. Intolerância divide o mundo entre pró essa nação e contra. Só dois grupos. Só. Vai descambar em se tornar um poder perseguidor daqueles que não concordarem com ela. Então, essa segunda besta vai imitar a primeira.
Uma dessas características que é perseguir ou vai, como o senhor disse, cercear direitos. Por que cercear direitos? Por que perseguir? Porque às vezes alguém está nos assistindo e pode estar perguntando, mas como você está falando sobre contra uma nação tão bela, que está dando a liberdade, etc. Mas cercear vai mudar o quê? Professor Rosa, é interessante que a profecia fala que foi Deus quem levantou esse animal lá, esse poder. Por quê? Os cristãos que eram perseguidos na Europa, eles acharam, Deus proveu um lar para eles nos Estados Unidos, um lar de liberdade. E logo no início, eles deixaram uma coisa bem clara: o Estado não legislará sobre religião. Todo mundo tem direito de adorar a Deus, porque eles se lembravam da intolerância na Europa. Mas a profecia aponta para o momento em que eles esquecerão que um dia foram perseguidos e perseguirão. Então, eles realmente vão... A profecia fala que eles vão impor um falso dia de guarda. Então, aí está aí uma das razões. Okay? Vão passar por cima do 4º mandamento claro sobre o sábado e vão colocar um dia contrário ao sábado. Vão, ao fazer a imagem da besta, vão adotar crenças da primeira besta, no caso, o falso dia de guarda que essa primeira besta colocou. Vão levar ao mundo a crença na imortalidade da alma, e já estão fazendo isso através dos filmes, através geralmente da cultura, especialmente nos filmes que saem daquela nação. A imortalidade da alma está muito patente. E outras falsas doutrinas. Então aí nós temos aí algumas, a questão do sábado, a questão de adoração, de adorar a Deus no dia diferente do qual ele recomendou na sua própria palavra. Basicamente, esse será o ponto-chave. O sábado. O 4º mandamento. O 4º mandamento. Ou seja, um outro dia de guarda, um outro tempo para guardar. O descanso, vamos dizer assim, um descanso sabático, mas só que pode ser em qualquer dia. Um descanso de cada 7 dias, mas ele pode ser em qualquer dia. Então, embora esse seja um ponto básico, eu creio que o ponto que está abaixo disso, na base ainda, é a questão da adoração. Sim. Que a quem adorar? Eu vou adorar a Deus, a mim mesmo. O pós-modernismo hoje prega que você tem Deus dentro de você. Você adorar não precisa... suas próprias ideias. Né? Perfeitamente. Então, você não precisa um conjunto de regras fora daquelas que você tem dentro do seu coração para dirigir sua vida. Quer dizer, não existe um ser maior que você fora de você. Então, eu preciso negar a presença, a pessoa de Deus, adorar esta besta, a imagem desta besta, e, em consequência disso, fazer aquilo que a besta orienta. E uma das coisas é a questão do sábado, da imortalidade da alma, e aí por diante. Então, aí nós temos aí 2 pontos fundamentais, né? Seria a questão do sábado, a questão do 4º mandamento de Deus, da lei de Deus, que ele não mudou, ele não alterou, e nós podemos, em toda a palavra de Deus, não temos nenhuma orientação de que domingo seria o dia de guarda. E outro aspecto seria a questão da imortalidade da alma, que através também da palavra de Deus, e próprio Jesus, quando esteve aqui na Terra, fez referência à morte como um sono. A pessoa está ali dormindo, não tem consciência de absolutamente nada, mas hoje nós vemos aí no mundo todo, entre artistas, entre pessoas de televisão que todos olham, acho, né, como modelos, e diz, não, fulano está bem, está nos vendo agora, está aí, então, como se ele estivesse vivo, ou seja, a alma imortal. E isto é contrário à palavra de Deus. E aí nós vamos encontrar nesta imagem exatamente esta união pró a questão do sábado, pró também a questão da imortalidade. E o Espiritismo também está junto aqui, formando essa imagem. O senhor tocou num ponto muito importante aí. A imortalidade da alma vai ser o cimento, pastor Rosa, que vai ligar, então, o protestantismo, o catolicismo e o espiritismo e as religiões orientais. Porque as religiões orientais trabalham muito bem essa questão do seu interior, da sua... E na vida e na reencarnação. Ok, você tem alguma coisa que sobrevive à morte. Os protestantes, de modo geral, creem a mesma coisa, e o catolicismo romano também. Então, tanto protestantismo, espiritismo, religiões orientais, todos eles creem algo que sobrevive em você após a morte. Com visões até diferentes, mas assim partindo desse princípio. Mas a Bíblia diz isto? Jesus foi claro em São João 5, 28 e 29. Vem a hora em que todos os que estão nos túmulos
ouvirão a sua voz e sairão. Então, todos que morrem estão nos túmulos. Estão mortos. Com exceção de alguns que ele levou para o céu quando ressuscitou, e alguns que ele levou sem terem morrido, como Elias, outros que ele ressuscitou e são mencionados nominalmente como Moisés. Com exceção desses, todos os que morrem, bons e maus, estão nos túmulos. Ok. Esse daqui foi um detalhe muito importante, eu acho que a gente precisava ter colocado. Agora, Apocalipse no verso 15, diz, e lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Ou seja, então vai haver uma morte para quem não adorar. E essa questão de adoração aqui também está muito bem travada já desde a origem do mal na Terra, está ligada sobre a adoração, né? O próprio Satanás, o inimigo de Deus, e ser adorado. Quis ser adorado. E ele mesmo, diante de Jesus, uma das tentações foi exatamente essa questão de adoração. Não é? E mesmo no Éden, quando, de uma certa forma, ele estava querendo a adoração de Eva na conversa, e ele já foi logo prometendo que certamente não morrerás. Quer dizer, ele já estava com adoração e a questão também da vida pós-morte, ou você não vai morrer. Quer dizer, isso lá no Éden. Já no Éden. Com Jesus ele disse, bom, se você me adorar, então tudo aqui é seu. Então, está em jogo aqui a questão da adoração. Quem é o verdadeiro, talvez a palavra não seja objeto, mas o alvo. Quem é o verdadeiro alvo da adoração? A grande luta entre o bem e o mal, ela acaba se resumindo nisso. Quer dizer, vamos adorar ao diabo ou vamos adorar a Deus? Quem é justo? O diabo ou Deus? Então, a questão da justiça, da adoração, entram aqui. Só Deus pode dar o sopro da vida. Então, ele começa a imitar em vários aspectos o que Deus realmente pode fazer. O sopro da vida, mudar os tempos e a lei. Quer dizer, ele começa a criar o seu próprio universo, né? Vamos dizer assim, mas um universo que está fadado à destruição total, como a Bíblia diz. Perfeito. Agora, nos versos 16 a 18, fala o propósito de um número específico. Menciona aqui em João a marca e o número dessa besta. A todos os pequenos e grandes, os ricos e pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta e o número de seu nome. Esse daqui é um texto muito interessante, né? Uma marca, um número, e esse número que aparece, o 666, é um número que todos ficam assim, especulando, né? Curiosos, mas o que é isso? E a própria Bíblia diz, olha, quem entenda, calcule. Okay. E agora, pastor, como é que vamos achar esse 666? Olha, pastor Rosa, sobre a marca da besta, parece-me que não há muita dificuldade em saber que marca é essa. No fundo, a marca da besta seria... O que marca a besta? É o espírito de rebelião contra Deus, e contra o bem, e contra a lei de Deus, não? Aquela besta que foi estudada na lição da semana passada, que sobe do mar, ela alterou os 10 mandamentos, deixou sua marca na lei. O que fez? Retirou o segundo mandamento, que proíbe fazer imagens, substituiu o quarto mandamento, que é o sábado, e colocou um dia oposto ao sábado, e dividiu o 10º mandamento em 2. Então, a marca da besta é esse espírito de rebelião e o atentado dela contra a lei de Deus. E contra o próprio Deus, né? Dizendo, eu sou maior que Deus, exatamente, eu tenho autoridade, eu posso fazer. Pela minha autoridade eu altero a palavra de Deus, verdade. Pela minha autoridade eu vou mudar isso daqui. Agora, quanto ao número, devemos ser cuidadosos. Muitos teólogos protestantes, eles calculavam um dos títulos do bispo de Roma e encontravam 666, que seria o Vicarius Filii Dei, vigário do Filho de Deus. Mas nós não temos ainda muita luz sobre, e é bom não especular demais sobre isso. Não aconteceu. Ok? Há um manuscrito uncial, um manuscrito maiúsculo, o uncial C, que em vez de 666, traz 616. Então não é uma coisa muito segura. Agora, no tempo de João, o que João poderia ter em mente?
uns 30 anos mais ou menos, em relação ao tempo de João, lá pelo ano 68, morreu Nero. Se você fizer o cálculo em letras hebraicas, de Nero César, dá 666. Quem sabe João tivesse em mente a figura de Nero, que já devia estar morto nesse tempo, claro, como uma pessoa que perseguiu bastante a igreja, que tentou acabar com o cristianismo, matou Pedro, matou Paulo, matou milhares de cristãos, e Nero seria um símbolo de um poder que iria também tentar acabar com o povo de Deus no final. Então, a profecia não é muito clara com respeito a esse número, e não é bom também a gente estar tentando tudo quanto é nome achar número. E tenhamos também um pouco de tato ao apresentarmos isso, especialmente ao estudarmos a Bíblia com os nossos irmãos católicos. Muitas vezes nós aplicamos assim diretamente sobre o bispo de Roma. A profecia não diz que é um homem, uma pessoa. É número de homem, ou seja, é uma inscrição que pode ser calculada. Até aí tudo bem. Agora, dizer assim, é esse, é aquele. A besta aqui é um poder, não uma pessoa. É bom ficar bastante claro isso. Isso é muito bom. E acho que uma outra lição também é bastante apropriada para nos lembrarmos aqui é a questão da lealdade. Sim. Da lealdade. Então, a marca e o número estão naqueles que são leais à besta. Agora, pastor Zé, nós podemos dizer que hoje as pessoas que guardam o domingo, eles têm o sinal da besta? Pastor Rosa, devemos ser muito cuidadosos com respeito a isso. A profecia fala que só vai receber a marca da besta quando essa questão estiver a nível mundial. Ou seja, porque o indivíduo vai ter que tomar uma decisão, não é? Essa besta aqui vai impor as ideias da primeira besta, ou seja, os Estados Unidos vão impor as crenças de Roma cristã ao mundo, mas dá a entender que o mundo saberá disso. Ou seja, as pessoas serão conscientes de escolher entre o sábado e o domingo. Exatamente. Hoje, muitos irmãos católicos e protestantes observam o domingo como o dia do Senhor, e eles, quem sabe, não teriam muito mais luz sobre isso, e o fazem de boa mente. Então, Deus terá misericórdia e paciência para que essas pessoas, mais cedo ou mais tarde, esse assunto fique claro na mente delas. Perfeito. Não poderíamos dizer que hoje alguém teria já a marca da besta. Perfeito. Agora, pastor Ronaldo, suas considerações finais, por gentileza. Uma pergunta que é muito importante, que armas que nós temos contra esses enganos que acontecerão. Então, um texto aqui de Efésios, capítulo 5, aos Efésios 5, 13 em diante, diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus. E nos versos seguintes, estáis firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Então, a busca da verdade é mais importante do que ficarmos correndo atrás do engano. Algumas pessoas mantêm a sua vida espiritual correndo atrás de aconteceu isso em tal lugar, Estados Unidos disse isso e tal e coisa. Então, a nossa maior, a nossa meta como cristãos deve ser estarmos firmes na verdade. Então, estudar a palavra de Deus, não vivemos em cima de sinais. E aqui diz outras coisas interessantes: o escudo da fé, calçar os pés calçados com a preparação do Evangelho da Paz. O verso 17 diz assim: tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus, e com oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, vigiando, diz aqui. Então são todas as armas de Deus para não sermos enganados nestes últimos dias da história do mundo. Obrigado, pastor Ronaldo. Pastor Zé, as suas considerações finais sobre esse estudo que fizemos. Eu queria dizer que o cristão fiel nada tem a temer, pastor Rosa, quanto ao futuro. Mesmo que a profecia aponte para uniões de poderes civis, religiosos, que irão desrespeitar direitos das minorias, o cristão fiel, ele sabe que o Cordeiro, a profecia diz, o Cordeiro os vencerá. E a vitória do Cordeiro é nossa também. Obrigado, pastor Oséias. Realmente esta mensagem que estudamos é uma mensagem de esperança, de certeza, porque o Cordeiro já venceu. Ele é vitorioso e nós podemos ser vitoriosos. Não precisamos ficar preocupados, apreensivos. A nossa confiança deve estar em Cristo Jesus. Ele é o vencedor. Nós somos vencedores em Cristo Jesus. Como disse o pastor Ronaldo, usarmos as armas que ele nos deu, que é o estudo da palavra de Deus, é a oração, é a dedicação
a compreendermos as profecias apocalípticas, para ver o tempo em que estamos vivendo e nos preparar para encontrar com o nosso Salvador nas nuvens dos céus. Que Deus abençoe você, que Deus acompanhe na sua vida, esteja com a sua família. Um forte abraço e até o nosso próximo programa.